A gente conversa agora, faz uma entrevista com a Bárbara Zandomenico Perito, ela que é a tubaronense vítima de uma série de difamações e fake news na imprensa italiana. Participa dessa entrevista também com ela o advogado Henrique Comelli, do escritório Sardagma Poeta Advogados de Tubarão. Bárbara e Henrique, muito bom dia, obrigado por estar conversando conosco aqui da Rádio H2O. Bom dia, obrigada também pelo convite de vocês. Imagina, uma honra tê-los aqui conosco. Henrique, quanto tempo não conversava contigo, doutor Henrique? Um abraço, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia a todos os ouvintes da H2O, um prazer estar aqui com vocês. Que bom que estás aí acompanhando. Bom, Bárbara, imagino que a gente precisava ter 1h30, 2 horas para conversar contigo, porque a gente queria, claro, entender, nós temos conversado com várias pessoas sobre o assunto, mas não havíamos conversado contigo ainda e entender como é que isso se processa para ti, né? Como é que é viver tudo isso, ser hoje aí uma figura com mídia nacional, tratando de literalmente uma fake news aí levada para outro país. Queria saber como é que tu está vivenciando isso, como é que está esse clima em família, né? Tem filho, tem família envolvida, como é que está sendo esse teu dia a dia? É bastante difícil, né, lidar com tudo isso, mas já faz mais de um ano que eu sei dessas fake news circulando na Itália, então para mim não é uma novidade, está sendo em âmbito nacional agora, mas eu já estou acostumada a receber semanalmente notícias italianas, né, me colocando como parte de uma organização criminosa. Mas é desgastante, né? Mas junto com os advogados, toda a minha família que me apoia muito, a gente consegue levar com maior leveza essa situação. Que bom. Eu preciso que tu conte pra gente, assim, de uma maneira que seja possível, o teu lado da história, porque a gente já recebeu umas 2, 3 versões aqui. Não houve um relacionamento, quando a Bárbara rompeu o relacionamento é que aí ele começou a questionar. Enfim, se tu puder contar pra gente, assim, né, o que houve de verdade até o momento da briga, né, depois antes da fake news, digamos assim, o que houve de relacionamento com vocês. Na verdade, o senhor em questão, ele era meu aluno, eu sou professora de português para estrangeiros online, né? Então, a nossa relação foi sempre profissional e online, mas em um determinado momento ele veio ao Brasil para negócios, né? Ele conectava, não sei se ainda faz, mas grupos de empresas italianas com empresas brasileiras. Então, ele encontra oportunidade de negócios e conecta esses dois países, né? Ele veio e me convidou para que a gente tivesse um almoço, um café para estreitar os laços profissionais, né? E eu vi nisso uma oportunidade, até porque ele me passou diversos italianos que precisavam das aulas, né, que trabalhavam com ele, e também tinha questão de tradução. E nós tivemos esse almoço, mas logo depois ele começou a passar para o lado mais pessoal. E aí, depois de um tempo, a gente acabou, sim, tendo relacionamento. Então, o relacionamento existiu. Tanto que ele frequentava a minha casa aqui em Tubarão. Ele veio diversas vezes para o Brasil, né? Nesse período, ele vinha com bastante frequência. Então, ele passava um mês na Itália, um mês no Brasil, mais ou menos. Então, ele conhecia minha família, ele conheceu minha avó. Então, ele frequentava aqui a nossa região, né? O relacionamento era legítimo. Mas, no meio desse tempo, eu acabei descobrindo a minha gravidez, né? Eu estava com ele quando a gente descobriu. Ele ficou feliz, disse que não teria problema nenhum, né, para ele, até porque, assim, pela nossa idade, né? Nós não somos jovens, não somos adolescentes. E ele ficou feliz e disse que estava tudo certo. E mais gostaria que eu fosse para a Itália e que a gente começasse um relacionamento, uma vida em família na Itália. E inicialmente, né, na pressão, porque é tudo uma novidade, né? O meu primeiro filho, a Domênica é minha primeira filha. E eu, ok, então vamos, né? Vamos tentar arquitetar isso. Mas ao longo das semanas e dos meses seguintes, eu comecei a refletir mais, a entender um pouco mais a situação. E eu conversei com ele para que durante a gravidez eu ficasse no Brasil e que a Domênica nascesse no Brasil. Porque eu estava me sentindo muito segura de, naquele momento, viajar para um outro país, me mudar para um outro país, onde eu não conheço ninguém praticamente. Eu tenho um outro conhecido, mas não tenho proximidade com ninguém. Em uma cidade, que é a cidade de Roma também, que
não conheço médicos, não conheço hospitais. Então, ele já tinha escolhido o médico, né, que faria lá o pré-natal, o hospital onde a Domênica nasceria, mas eu não tenho conhecimento desses lugares, eu fiquei com muito medo. E ele não aceitou o fato de eu ficar aqui no Brasil. E é a partir daí que a situação começou a desandar, vamos dizer assim, né? Aí que o relacionamento deixou de ser tão bacana. Bom, eu imagino, é claro, nem se precisa perguntar, que jamais se imaginava a dimensão que isso tomaria, não é? E os questionamentos que ele fez. O prefeito Aguinaldo, quando conversou conosco sobre o caso, citou que daí ele começou a questionar, inclusive, a paternidade e começou a pedir aí exames de DNA, inclusive indicando os laboratórios. Dá para lembrar dessa parte, como é que foi esse momento? E eu imagino o teu choque ao receber esse questionamento sobre a paternidade também, né? Então, o que aconteceu foi que ele sempre assumiu, né, que a paternidade ele nunca colocou em dúvida, tanto que lá no meu Instagram, essa semana eu postei algumas mensagens, trocas de mensagens entre eu e ele, em que ele assume a paternidade, ele diz que quer que a Domênica saiba que ele é o pai, mas que ele não vai registrar ela, inclusive insinuando que eu registrasse no nome de uma outra pessoa. Explicitamente ele pergunta isso, tá lá, né? E isso tá em ata notarial, eu registrei em cartório, deixei tudo certo, porque vale como uma prova oficial. E eu liguei para ele, então, depois de um tempo, para que a gente regularizasse a nossa situação como pais da Domênica, né? Porque eu tinha um receio muito grande quanto à convivência dos dois. Ele, durante o tempo que eu estava grávida, um pouco antes até da gravidez, ele me ligava com muita frequência, então eu fiquei com um pouco de medo de ele me ligar o tempo todo, porque nós temos uma filha juntas, e caso eu não atendesse, ele alegar que eu estava alienando, né, a figura dele. E a gente ficou alguns meses, eu acho que 2 ou 3 meses, negociando as questões burocráticas dela. Tanto que ele ofertou pensão, ele queria mudar o nome dela, mas em nenhum momento, e isso entre advogados, ele questionou a paternidade. Então, para mim, estava certo que não existia dúvidas, porque, na verdade, não existe dúvida, né? E só que durante essas negociações, um pouco depois de a Domênica nascer, eu fui surpreendida com o mandado de uma ação movida por ele, então, pedindo o exame de DNA. Inicialmente, obviamente, foi um choque pelo fato de ele nunca ter mencionado. Mas eu também, assim, para falar a verdade, não me sinto ofendida, né? Se ele tem dúvidas, não tem problema. Eu não tenho. A gente faz o DNA e resolve o problema, né? E nesse pedido, ele exigia que fosse feito em um laboratório específico, com a coleta dele em São Paulo e a minha aqui em Santa Catarina, então separados. E eu até questionei isso na primeira audiência de mediação. Pode fazer separado? Porque eu não estou vendo ele coletar o material dele, né? Então, isso levantou dúvida em mim. E por causa disso, nós acordamos em audiência que, caso viesse negativo o exame, nós necessariamente repetiríamos o exame em um outro laboratório escolhido em juízo. E eu ainda me comprometi a arcar com todos os custos, inclusive da viagem dele para o Brasil. Pela segurança que eu tenho de ele ser o pai, eu sei, né, obviamente. E o exame veio positivo, né, para paternidade. E ele pediu, então, uma contraprova que foi negada pela justiça, porque, na verdade, a contraprova seria caso desse negativo. E até hoje, na justiça, ele ainda pede, em todos os momentos possíveis, a repetição do DNA, que é sempre negado em todas as instâncias, né? A gente está confirmando, né, contigo essas informações e te peço desculpa se às vezes a gente lida, porque é tua filha, né, cara? São sentimentos envolvidos, assim, então a gente não quer ser invasivo demais e nem expor, mas com ela, e que maneira está esse trato com ela? Ela sabe do pai? Ela lida com isso? Como é que vocês estão lidando com essa informação? Ela tem 2 anos e 10 meses hoje, ela é muito pequenininha. E ela não tem muita noção ainda do que é o pai, se ela tem, não tem, e eu não falo muito para ela, né? Ela tem a figura masculina do meu pai, então às vezes ela chama o meu pai de pai, às vezes de avô, então ela não entende assim a diferença. E ele não buscou esse contato com a filha, o italiano? Não.
Quando a Domênica nasceu, ela nasceu no dia 8 de julho de 2022, era uma sexta-feira. Ele estava aqui em Tubarão e nós não sabíamos. Ele não comunicou, ele disse, na verdade, que não poderia estar presente. Mas no domingo, quando a Domênica tinha 2 dias, nós estávamos em casa, meu pai saiu para caminhar e cruzou com ele na rua da nossa casa. Nossa. E convidou, né? E meu pai, na inocência, foi conversar com ele, porque até então nós não sabíamos de nada, né? Assim, estávamos em negociação. Ele dizia entre advogados que queria conviver com ela, que queria auxiliar. E meu pai convidou, né? Foi dar a notícia, sendo que ele já sabia. Nós não sabíamos que ele sabia, mas ele já sabia que ela tinha nascido. E ele se recusou a conversar com meu pai, atravessou a rua e foi embora. Nossa. Então ele não quis contato. E depois daquele momento, entre advogados, ele pediu que eu não entrasse em contato direto. Ele exigiu, na verdade, que eu não entrasse em contato direto com ele, com familiares ou com qualquer pessoa, né, do círculo social dele. Então ele me proibiu de fazer isso e até então a gente nunca mais teve contato. Um detalhe só que escapou da conversa foi que quando você decidiu ficar no Brasil na gestação e aí tu disse que as coisas começaram a complicar, o relacionamento em si acabou ali, daí durante esse período da tua gestação acabou o relacionamento. Sim, logo que ele voltou para a Itália, então, sem mim, né, que o projeto era eu ir com ele, ele veio me buscar com uma mala vazia, ele trouxe uma mala vazia e uma passagem só de ida, né. E logo depois, assim, a gente já acabou terminando o relacionamento, porque aconteceram muitas coisas entre a ida dele para a Itália, logo nas próximas semanas, até esse término definitivo, né. Assim, ele não lidou bem com a situação e eu vi que não teria como, até porque, assim, a gota d'água para mim foi quando ele parou de negociar a situação da Domênica e a minha ida à Itália comigo e passou a negociar com os meus pais. Então, eu vi que naquele momento que não tinha como continuar um relacionamento com uma pessoa que envolvia a família inteira e ignorou completamente a situação. Olha, Bárbara, papai do céu foi bom, né, pra ti, porque te deu esse sinal aqui, tua acolhida, protegida no meio da família, porque ele podia ter se apresentado perdoa, doutor Henrique, eu não sou advogado, eu posso usar uma expressão equivocada, mas essa loucura dele, essa insanidade dele podia ter sido apresentada lá, contigo lá, né, afastado dos teus. Então, que bom que ele, digamos assim, deu demonstrações claras de que não era confiável e tu acabou ficando por aqui. Sim, exatamente, né? Eu tinha um pouco de receio quanto a isso e depois eu confirmei nas semanas seguintes, né, como ele se comportou e vi que realmente não tinha como. Agora deixa eu aproveitar então que o doutor Henrique está junto para entender o seguinte. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que a matéria ia para o Fantástico, porque a gente conversou com o Aguinaldo, conversamos com o padre, né? O padre Seron fizemos um programa especial com o padre Seron, envolvendo essa loucura toda, as acusações e seitas, enfim, uma coisa maluca. E aí a gente ficava agoniado, que dizia, isso precisa de repercussão nacional, isso precisa que a diplomacia brasileira esteja envolvida, porque está difamando. Claro que a Bárbara é diretamente atingida, mas atinge uma região inteira, né? Instituições, organizações. E aí, quando isso foi para Fantástico, eu, ao menos, comecei a respirar um pouco mais aliviado, Henrique. Eu queria que tu trouxesse essa análise jurídica de em que ponto está isso, se há uma possibilidade de diplomacia brasileira se envolver nessa situação, uma vez que as acusações são muito pesadas não só contra uma pessoa, o que já seria grave o suficiente, mas, né, envolve toda uma outra situação. Em que ponto está isso juridicamente, Henrique? Então, Bica, novamente, bom dia. O que aconteceu antes de tudo? A gente já sabia desses fatos aqui há mais de um ano. Quando a Bárbara veio nos contatar, a gente começou e semanalmente ela nos alimentava com essas matérias na imprensa italiana. E num primeiro momento a Bárbara ela não queria exposição, ela não queria holofote. Então nós acordamos aqui, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a agir, mas sem muito alarmes. Vamos começar a agir de forma jurídica. A gente começou uma investigação defensiva, ao contrário, né, tentando, ainda que seja tudo fantasioso, mas uma espécie de defesa, entre aspas, da Bárbara. O que a gente começou a fazer? A gente passou a entrevistar todas as pessoas que o Nunzio citavam que estavam envolvidas. Então, nós entramos em contato com os promotores, com os juízes, com o próprio Nivaldo Seron, posteriormente, quando
estourou aqui na região, né, lá no final de janeiro, eu falei com o prefeito Aguinaldo lá de Pedras Grandes, a gente se disponibilizou a ajudar todo mundo que estava passando por isso, então a gente tem algumas pessoas em contato. E quando isso não foi mais possível segurar aqui, que a Bárbara começou a ser muito atacada, inclusive por alguns brasileiros que compravam essa história fantasiosa, falaciosa e qualquer outro adjetivo pejorativo, então vamos começar a agir. Iniciamos com algumas ações civis, ou seja, indenizatórias contra as imprensas e contra algumas pessoas envolvidas. Posteriormente, iniciamos também com a ação da pensão, mesmo que o Núncio questionasse, duvidasse de uma paternidade que ele reconhecia no primeiro momento, iniciamos também a execução da pensão. E quando houve aquele fato de que a imprensa italiana veio até a Bárbara, invadiu a casa dela, falou de quem estavam amando de quem, que seria do Núncio, ela mesma confessa, porque a Bárbara fala italiano e ela captou. No dia ela me ligou, nós fomos lá na casa dela no mesmo momento, só que não conseguimos pegar, eles já tinham saído. E assim, agora deu, agora a gente precisa tomar medidas mais drásticas. Aí entramos pedimos para a Polícia Federal o instauramento do inquérito policial pelo crime de stalking, ou seja, de perseguição, que é um crime novo, que hoje muitas pessoas são perseguidas, mas elas acham que é comum no relacionamento tóxico, e era o que estava acontecendo com o Núncio, ele sufocando, abalando a moral, abalando o psicológico da Bárbara, dos familiares da filha, e pedimos também medidas protetivas. As medidas protetivas já foram deferidas, já foram comunicadas à Polícia Federal e também foi pedido uma cooperação da Polícia Internacional, ou seja, teremos uma ajuda, entre aspas, do exterior para realizar essas medidas protetivas. Se porventura ele chegar no Brasil, ele já vai ser intimado. Ele está proibido de chegar perto da Bárbara de maneira física por 3 quilômetros, tanto dela quanto dos familiares e pessoas próximas, e também por qualquer outro meio. Se porventura ele tentar descumprir, sabendo da medida protetiva, e descumpri-la aqui no Brasil, chegando perto da Bárbara, caso seja acionada a polícia, ele pode ser preso. Tá? Mas ele é italiano, tudo bem, mas o crime está acontecendo aqui no Brasil. Depois vamos se discutir essa questão diplomática entre Itália e Brasil e os tratados. Mas, em razão de ter o tratado entre Brasil e Itália, reconhecendo essa prática de crime aqui e lá, é possível essa prisão dele aqui. Tá? Hoje a gente esbarra também na questão das citações, né? Ele se omite, ele se evade de receber essas citações, né? Tentamos aqui por telefone, ele se evadiu, tentamos aqui por outros meios, ele também se evadiu. Então agora, com as medidas protetivas já deferidas, talvez fique mais tranquilo, tendo uma cooperação internacional e pela repercussão em si. Um detalhe que é importante, acho, a gente destacar, Henrique, é que não é um cidadão de pouco recurso, né, cara? Porque ele conseguiu movimentar, inclusive, uma imprensa italiana de muita força, que é a RAI, pode não ter lá o maior crédito do mundo, mas é sem dúvida uma TV gigante, uma força muito grande na Itália, que veio aqui visitar o Padre Ceron da mesma maneira, fingindo uma reportagem, fingindo outra história. Quer dizer, houve uma manipulação clara desse material da imprensa. Então não é um cidadão de pouco recurso, é um cidadão que tem estrutura para movimentar isso tudo, né? Sim, ele é muito influente, e não só na Itália, ele tem alguns contatos bem influentes aqui no Brasil. Se realizar uma pesquisa breve no Google, vai ver que há fotos com ele, com pessoas importantes do cenário político nacional, e que foi algo que também causou esse temor na Bárbara, assim. Imagina. Não era só a questão na Itália, e as pessoas não sabem, as pessoas só estão vendo a ponta do iceberg, mas a Bárbara tem mais de 100 manchetes de reportagens que citam o nome dela, e de informações sigilosas, de boletim de ocorrência, sem qualquer pudor a expor a foto da Bárbara, dos familiares, da filha. E o pior de tudo isso, Rafael, é que há pessoas, não só na Itália, que às vezes compram essa história com esse estereótipo de que, porque ele é europeu, ele é superior, mas eles não veem que é uma coisa de maluco, né? Você citou a palavra maluco, é coisa de maluco. Parece série de Netflix, parece filme de ficção, mas... E isso me deixa extremamente chateado vendo esse cenário. Assim. Eu acredito que as críticas, ou, por exemplo, brasileiros que comprem a versão dele, é porque não leram a história, não leram as acusações, não estou nem dizendo a história, as acusações, a versão dele não foi lida. Estão pensando no caso
de uma brasileira tentando ganhar uma pensão de um italiano, né? E aí o machismo, aí todo o nosso histórico, né, de jogar a culpa para cima da vítima, né? Mas o que tu fez? Quer dizer, a mulher tá sofrendo e o que tu fez? Como se houvesse um merecimento no sofrimento. É uma coisa ridícula que a gente carrega, é cultural isso, infelizmente. Porque se for ler, é o que a gente falou, é insano. Ele relaciona seitas, que gravidez feitas em laboratório quer dizer, uma coisa insana de verdade, né? Que não tem sentido. Não. E trata o Brasil como uma selva, assim, né? A justiça não funciona, os laboratórios não funcionam, nada funciona. Aqui é uma terra de índio, enfim, tá vendendo isso na Itália. O triste é que o Agnaldo Filipe, prefeito de Pedras Grandes, trouxe uma visão de que isso pode estar sendo, inclusive, utilizado como força por determinadas áreas do poder italiano que querem causar um distanciamento com imigrantes, um distanciamento com descendentes de italiano, e aí isso é usado na Itália também, então, com essa força. Quer dizer, há algo maior do que só o dano causado à Bárbara, né? Algo político, institucional, parece que para alguns setores isso agrada. E isso é o que preocupa demais. Por isso que eu questionei se há algum sinal de que a diplomacia brasileira possa se envolver nisso, mas acho que tu foi muito claro de que é degrau por degrau, né, Henrique? Primeiro, talvez ali na frente se consiga isso. É isso ou não? Sim, exatamente, Rafael. Tudo é procedimento, tudo é processo, tudo é rito hoje no nosso judiciário. Então, não tem como pular algumas etapas. Também tem algumas estratégias que a gente está tomando aqui que eu também não posso expor, porque às vezes pode frustrar as tentativas. Então, é degrau por degrau. E isso é insano. E tem um ponto referente a essa questão do afastamento do Brasil e Itália, principalmente agora, com essa dificuldade em retirar a cidadania italiana aí dos últimos meses. Então, é loucura, é insano, porque ele acaba ligando várias pessoas que não tem nada a ver. Sai de Bárbara e chega a ligar até Bolsonaro, porque a Júlia Zanata teve em Pedras Grandes e com um prefeito, aí o padre, aí o promotor que negou o segundo teste de DNA, que já foi reconhecido por um laboratório escolhido por ele, também estava envolvido, a juíza também. Então, assim, não tem nem como explicar como alguém pode comprar essa versão, sinceramente. É muito, muito preconceito. Bárbara, caso eu esqueça no futuro e eu não tenha outra oportunidade, eu preciso registrar a tremenda admiração que eu tenho pela tua coragem, pela tua força, que Deus te abençoe, porque não é fácil, assim, ainda mais depois do que o Henrique retratou, de que esse cara é influente, inclusive, com políticos, com brasileiros aqui. Então a gente sabe que por mais que evoluir, tá bem melhor, ainda há muito preconceito, ainda há muito machismo, a mulher é sempre olhada, né? Ainda hoje tem muito olhar. Então parabéns por essa força, que tu consiga tocar adiante. Eu sei que a gente aqui é pequenininho, somos uma rádio aqui no interior de Santa Catarina, mas o que a gente puder fazer para estar ao teu lado, conta conosco. Não há imparcialidade neste caso, como reza a imprensa e o jornalismo, que tem que ser imparcial. Neste caso não há imparcialidade, não tem como ser imparcial. E que Deus proteja você e essa menina, que ela vem aí construindo no meio desse tumulto todo, que ela construa uma personalidade forte e sadia, principalmente. Parabéns pelo envolvimento. Desculpa, Joelson, te atropelei aqui. O Joelson estava começando a falar, eu atropelei o Joelson. E Bárbara, você, como você mesmo falou, né, no início você se resguardou. Ali em fevereiro, há mais de um ano você tenha recebido matérias, mas de fevereiro para cá, essas matérias de maior repercussão lá na Itália chegaram aqui, também repercutiram aqui na imprensa regional. Aí depois desses 2 meses você teve essa mudança de postura, que é se defender publicamente e enfrentar, né, as mentiras que você vem sendo alvo, né? O que levou essa mudança de postura também, de ser mais combativa também, e não ser atacada calada. Legal. É verdade. Então, quando eu procurei aqui o escritório, eu falei com o pessoal, né? Eu não quero me expor de jeito nenhum. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada e não queria expor ainda mais uma situação tão pessoal que envolve uma criança, envolve a minha filha, né? Hoje, eu até estava conversando com outras pessoas. Essas informações não vão ser mais apagadas da internet. Vai ter resquício na internet sobre isso e ela vai descobrir por ela mesma no futuro. Sim. Mas teve um outro dia esse ano, eu acho até que eu sentei com o doutor Henrique e falei assim, não aguento mais.
eu preciso utilizar agora a mídia, porque eu não aguento mais esperar pela justiça. Muitas pessoas me perguntam, né, a justiça está funcionando, está do seu lado? Ela está fazendo justiça, sim, mas tem os procedimentos, e são coisas que eu estou aprendendo agora, eu não sabia, né? E eu falei para ele, eu não aguento mais, eu quero usar da mesma estratégia, então a gente precisa mudar. Agora eu quero me expor, até porque eu já estou exposta, sim, só que de uma maneira totalmente pejorativa, né? Ele criou um personagem que na verdade não sou eu, utilizando algumas das minhas informações e parte da minha história. Então foi no momento que eu recebi esses jornalistas aqui, eles me abordaram de forma bastante invasiva com a minha filha na rua, perguntando coisas horrendas, né? Se ela é filha dele, por que você não quer que ele reconheça? Por que você fica pedindo dinheiro? E naquele momento, né, foi a gota d'água e eu precisei utilizar a mesma estratégia dele para tentar combater e calar, né, a mídia italiana de alguma forma. Chega a ser até surpreendente a abordagem da mídia italiana, é que ela não dava um contraditório, né, um benefício da dúvida. Ela sempre já vinha confrontando com a versão do seu ex-companheiro. Aquele trecho da reportagem que passa no Fantástico, a abordagem na rua com você e com a sua filha é muito invasivo, né? Não, foi uma situação horrível. E na frente da minha casa tem uma praça com um parquinho de crianças e também uma quadra de futebol, de esportes, enfim. E todas as crianças que estavam ali também foram afetadas. Elas viram toda a situação, né? E no final até me falavam, tia, bati foto do carro, da placa. Então isso afetou várias pessoas ali naquele momento, né? Foi extremamente invasivo. Mas foi o único grupo jornalístico que veio até mim. Porque todos os outros, assim como o Dr. Henrique citou, hoje eu tenho contabilizado 105 matérias diferentes. Uau. 105 originais, fora as replicações, né, que acabam acontecendo na internet. Dessas 105, tem diversas mídias, né? Tem televisão, tem jornal impresso também, saiu em jornal impresso, tem sites de notícias, e nenhum deles me procurou em nenhum momento para falar sobre o caso. O único grupo jornalístico foi esse que veio também, não para ver a verdade, mas para expor a história que estava sendo contada na Itália. E a gente vê que, digamos que você conseguiu dar uma acuada nele, né? Porque na reportagem do Fantástico, o Fantástico procurou ele e aí foi a vez dele de fugir da imprensa, de não querer falar. Sim, e o Fantástico fez um ótimo trabalho, porque eles de fato fizeram toda a investigação, né? Ali eles apresentaram mais ou menos 7 minutos com 1% da história, né? A ponta do iceberg. Mas eles de fato fizeram toda a investigação, né? Foi aberto todos os documentos, eles foram em todos os lugares envolvidos para justamente ver o que estava acontecendo, né? Para se certificar da realidade da história. Então, em nenhum momento eles chegaram para mim, a gente vai defender você. Não, eles fizeram a investigação completa e de fato viram que é um absurdo, né? Não, quem conhece um pouquinho, né, só tem um pouquinho de noção, vai ver que a acusação não tem fundamento. Mas veio com o peso de uma grande emissora italiana, veio com o peso de alguém muito influente aí, né? O seu Núncio é alguém influente, como bem disse o Henrique, se é só olhar na internet vai ver foto deles com figuras políticas muito proeminentes do Brasil, então impressiona, assusta, mas que bom aliás, que bom que não está sozinha, parabéns aí. Parabéns ao Henrique pelo trabalho. Gente, 8h47. Infelizmente a gente precisa encerrar, mas agradecer demais, Bárbara e Henrique, pela gentileza da conversa conosco, parabenizar pela postura, pela firmeza, e tomara que a gente possa pautar aí, Bárbara, a conversa sobre assuntos mais amenos, uma vez que isso seja solucionado. Mas até lá, conta conosco, estamos à disposição, o que a gente puder fazer, a H2O está aqui ao teu lado, digamos assim, né? Acompanhando com muita atenção. Parabenizar pela escolha, o Henrique é alguém que a gente confia e tem aí um carinho bastante grande, parcerias de outras datas, né? Sempre muito, muito justo e fugindo ao que dizem os ditados preconceituosos com advogados. Sim, existem bons advogados. Então, abraço, Henrique, obrigado pela parceria, seja bem-vindo aqui também. Obrigado, Rafael, obrigado, Joelson, obrigado de toda a Rádio H2O. O tempo é curto, mas a gente agradece o espaço, depois a Bárbara vai agradecer.
Mas para quem quiser também ter mais conhecimento sobre os fatos, a Bárbara vem postando alguns vídeos no Instagram dela, ZP Bárbara, tá? Então quem quiser ver, tá lá, tem mais detalhes, são vídeos um pouco mais longos, que ela explica detalhe por detalhe, e como diz o ditado popular, ela mata a cobra e mostra o pau. E a cobra morta. Deixa eu seguir aqui, que eu não estava seguindo a Bárbara ainda por erro deste gordo aqui. Como é? ZP Bárbara? Isso, ZP Bárbara. Lá estou postando algumas informações, respondendo perguntas, né? Muitas perguntas, recebendo muitas mensagens, então a comunicação por lá fica melhor. Queria agradecer também o espaço aqui para vocês, o convite de falar hoje. É muito importante a gente estar passando essa mensagem, porque isso acontece com muitas outras mulheres. Estou recebendo inúmeras mensagens de mulheres pedindo socorro e de homens também que passam pela situação contrária, que não conseguem ter contato com os filhos. Então é bem importante a gente colocar luz nessa situação. Muito obrigada. Você falou que quando surgiu as primeiras reportagens, você também chegou a ser duvidada por algumas pessoas, mas depois dessa exposição também foi acolhida por muitas pessoas. Você tem uma postura muito firme, até muito segura diante de tudo que você tem vivido. Você também tem sido bastante acolhida pela sua família, pelas pessoas que estão ao redor aí, pelo visto te dando bastante força nesse momento, né? Sim, com certeza. Durante esse período, esse ano, né, que essas informações estão sendo vinculadas na Itália, eu estou levando pedrada, né? Semana após semana. Mas agora que a outra versão, a versão real, veio à tona na mídia brasileira, o jogo virou. Então, eu estou sendo acolhida pela maioria das pessoas. E o que eu tenho em mente é que as pessoas que ainda compram a versão contrária, porque elas não têm todas as informações na mão. Então, a ignorância, no sentido da palavra mesmo, falta da informação. Mas, ao longo do tempo, a gente vai conseguir expor o resto da história e tudo ficará mais claro. Tomara. Deus abençoe, um abraço, obrigado pela confiança. Importante, a gente vai compartilhar nas nossas redes sociais, vamos fazer cortes aqui e marcar lá ZP Bárbara para que mais gente engaje, siga e passe a compartilhar os conteúdos da Bárbara. Abraço, Bárbara, abraço, Henrique, saúde, obrigado pela atenção conosco. Obrigada. Obrigado, pessoal.